Que a bênção de Deus esteja sobre sua vida, sobre sua casa, sobre sua família. Em que se baseia a sua confiança? Esse é o tema desta palavra que eu quero dar e que temos muitas coisas para observarmos e para aprendermos. Em que se baseia a sua confiança? Esta foi uma pergunta feita sob forma de afronta, vinda da boca do comandante do rei da Assíria, Senaqueribe, e indo diretamente para o rei Ezequias e para toda Jerusalém, Israel, Judá. Então, ali, eles fizeram esta pergunta e falaram mais coisas que foram gravíssimas aos olhos do Senhor nosso Deus. Mas, começando a comentar sobre esta frase, em que se baseia a sua confiança, eu lhe pergunto, é em si mesmo? Porque se for em si mesmo, vai ter momentos em que vais perceber que necessitarás mais do que de você mesmo para resolver assuntos externos, assuntos de coisas que fogem do seu controle, que vai além da nossa inteligência humana, conflitos existenciais e, como diz, você vai perceber que estas coisas requerem uma força, um sobrenatural, sobre-humano, que é o próprio Deus. Em que se baseia a sua confiança? É nos outros? É em outras pessoas que você diz assim, vai resolver a minha vida, vai resolver o meu tudo, vai resolver a minha situação? Pois muito bem, a Bíblia fala muito duro sobre isso. Jeremias 17, versículo 5, está escrito, porque assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem, que faz dele a força do seu braço, e o seu coração se afasta do Senhor. Versículo 7, mas bendito é o homem que a sua confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Então quer dizer, o Senhor, o que fala aqui muito claramente, maldito quer dizer amaldiçoado o homem que confia em outro, mas, como diz, veja bem, fazendo do outro o seu maior ponto de apoio, a sua força, e que vai resolver meus problemas, e que vai resolver tudo, e que tudo vai ser melhor, e se não for o Senhor, nada melhora e nem através de ninguém. Então, como disse, sua confiança está no ser humano. Eu digo a você que é uma confiança vazia. Se esse ser humano cai, você ou vai cair junto ou vai se decepcionar. Então, confiança aqui não é ser desconfiado com as pessoas e não ter assim um vínculo de uma amizade, um vínculo de, como diz, de parceria com um irmão, com outra pessoa. Não é nesse sentido.
mas é no sentido de seu credo, de fé e de esperança. Se você põe em outro ser humano, o Senhor não se agrada, porque você está idolatrando outro ser humano, como diz, ao invés de dar toda a honra e glória ao Senhor. Em que se baseia a sua confiança? É no poder? É no status? É em coisas que você conseguiu conquistar? É na beleza? É na casa que tem? É nas formaturas que conseguiu? Eu vou te dizer uma coisa, é no dinheiro que você tem. Essas coisas não vão impedir de você ser afrontado e confrontado. Essas coisas não vão comprar a paz interior e nem vai comprar a tua segurança. A pessoa pode comprar uma mansão, mas se ela não compra o amor, nem a paz, nem a alegria para aquele lugar. A pessoa pode comprar, vamos dizer assim, até com dinheiro, vamos dizer assim, fazer um contrato com outra pessoa e dizer assim, você vai andar comigo em reuniões, ser como se fosse uma esposa, ser como se fosse a minha secretária principal. Pode até comprar a pessoa nesse aspecto, mas não compra o amor. A pessoa pode comprar até seguranças, dizer assim, eu tenho uma equipe de segurança que pago, são de 8 a 10 homens, 5 homens, para estar ao meu redor e irem aonde eu vou. Pois muito bem, se não for o Senhor com você, até eles mesmos, como diz, podem, como diz, ir contra você e contra a sua vida. Se a sua confiança é nos deuses, eu tenho meu Deus. Então a sua confiança, a sua fé, ela é vazia. Porque se crê numa estatueta feita por mãos humanas, como diz, cada um tem sua crença de fé, mas não é num Deus verdadeiro. Então, como diz, vemos na Bíblia, em toda a história, as pessoas que faziam assim, a tristeza que o Senhor Deus, o Criador, ficava. Trocar o Senhor Deus por uma própria coisa que havia tirado um pedaço de madeira, feito uma escultura e assim se dobrado diante dela e dizendo, esse é meu Deus, ou pegaram ouro, fizeram lá um burril, que é o representante, como diz, que é um jumentinho que come capim, fizeram a figura para dizer, esse é meu Deus, e eu digo que em Deus nenhum se há, como diz, confiança, se há, vamos dizer assim, verdadeiro credo de fé, somente ao Senhor Deus e mais ninguém. Mas voltando ao texto, como era a vida do homem que foi afrontado com essa pergunta, que foi o rei Ezequias, rei de Judá, como era a vida dele? A Bíblia diz aqui em 2 Reis, capítulo 18, que ele, versículo 2, tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Reinou 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova. Então, como diz, o que está dizendo aqui? Que ele fez o que o Senhor aprova. Depois, o que fala aqui,
tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso e era chamada de Neustã. Só para dar como diz, uma compreensão melhor aqui, Neustã, que do hebraico significa uma coisa feita de metal, de latão, como diz, foi uma cobra que Moisés mandou fazer e colocar numa haste. Agora escute bem para não perverter a palavra de Deus. Porque alguns que vai dizer, olha aí, ele fez para adoração. E eu digo, não. O povo estava se levantando contra o próprio Deus e contra o próprio Moisés, o qual o Senhor tinha escolhido. E a Bíblia diz que o Senhor vai e manda várias cobras para picar o povo. E muitos morrem e outros são feridos. E então vai e Moisés faz esta cobra, coloca numa haste, finca ali e diz, agora olhem para ela e clamem ao Senhor, porque assim, quem sabe, vocês vivam. Ou seja, por que é que o Senhor Deus permitiu que uma cobra fosse feita para que o povo de Israel olhasse para ela? Era para fazer, como diz orações, como diz pedidos àquela cobra? Não. Era tipo o Senhor mostrando a sua supremacia e dizendo, vocês foram mordidos por cobra pela desobediência de vocês. Agora fiquem olhando aí para essa cobra de metal, porque vocês só dão crédito àquilo que tem rosto. Olhem para essa cobra de metal e saibam que eu é que domino tudo e todas as coisas, inclusive a antiga serpente, que é como diz, o querubim ungido, que um dia foi querubim ungido, e então ele deixou tudo para querer ser o Altíssimo e virou Satanás, que significa oponente, adversário. Então até mesmo este está abaixo do poder do soberano Senhor nosso Deus. Aí aqui, fecho aspas sobre a história desta cobra, essa coisa de metal, Neustã. O povo se inclinava tanto para a idolatria, porque para eles só era válido uma coisa que tinha rosto, como diz que até a cobra de metal, Neustã, que estava ali, como diz, eles ofereciam incenso. Agora é só interessante eu falar aqui uma coisa que eu já falei outra vez. Eles sempre queriam deuses, no plural, e que fossem mostrados em forma de estatueta, de coisas, para assim aplicarem a sua devoção. Ao passo que o Senhor Jesus, ele veio no Novo Testamento, veio com rosto, mas eles não deram crédito. Olha a humanidade como ela é complicada. Aqui, vamos mais ver o rei Ezequias, que foi afrontado com a pergunta em que se baseia a sua confiança. Aqui diz, versículo 5, Ezequias confiava no Senhor, o Deus vivo, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele,
entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés, e o Senhor estava com ele, e era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Olha a bênção do Senhor sendo aqui, como diz, está escrita e falada para aquele homem, Ezequias, o rei, que confiava no Senhor. Como diz, ele confiava no Senhor, obedecia a palavra do Senhor, respeitava a palavra do Senhor, e com isso a Bíblia diz que o Senhor era com ele. E além disso, como diz, ele era bem-sucedido em tudo que ele fazia. Ele era bem-sucedido. Isso não, porventura, não são coisas que todo mundo desejaria? Digamos, perceber uma proteção, como diz que não precisaria pagar para ter, como diz, perceber que Deus protege, ainda mais ser abençoado ou abençoada em tudo que faz? Quem não gostaria dessas bênçãos? Pois Ezequias tinha isso, era muito bem sucedido em tudo que fazia. Agora, como chegou a ser afrontado? Então, aqui no mesmo versículo 7, que fala que o Senhor estava com ele e que era com ele em tudo que ele fazia, aí diz aqui, ele rebelou-se contra o rei da Síria e deixou de submeter-se a ele. Dentre as torres das sentinelas até as cidades fortificadas, ele derrotou os filisteus até Gaza e o seu território. Assim fala e fala mais coisas. Ou seja, como começou essa ira de Senaqueribe, rei da Síria, que na época era um enorme império, era um grande império poderoso. E aqui, Judá, Jerusalém, como diz, até então estava, vamos dizer, estabilizada, mas não era assim poderosa, vamos dizer, como um império, como assim, uma grande, poderosa, assim, nação. A se igualar com a Síria não era. Então, qual era a regra da época? É que os maiores imperadores, como diz, países submissos eram obrigados a pagar impostos. Então, aqui diz que, de repente, Ezequias rebelou-se. Ele não quis mais pagar impostos ao rei da Síria. E por aí, como diz, não pagou mais. Então, o que é que acontece? Com um pouco de tempo, Senaqueribe percebe isso. Então, no capítulo 18 de 2 Reis, versículo 13, diz assim: no 14º ano do reinado do rei Ezequias, Senaqueribe, rei da Síria, atacou todas as cidades fortificadas de Judá e as conquistou. Então Ezequias, rei de Judá, enviou uma mensagem ao rei da Síria em Laquis, dizendo: cometi um erro, para de atacar-me, e eu pagarei tudo o que exigires. E o rei da Síria cobrou de Ezequias, rei de Judá, 10 toneladas e meia de prata e 1.050 quilos de ouro. Assim, Ezequias lhe deu toda a prata que encontrou no templo, na tesouraria do palácio real, e nesta ocasião Ezequias, rei de Judá, retirou o ouro com que havia coberto as portas e os batentes do templo do Senhor, e deu
ao rei da Síria. Então, quer dizer, começa aqui um problema. Um homem que confiava no Senhor, sim, mas como todo ser humano é falho, o que é que ele fez? Ele se rebelou contra um império que estava acima do poder humano dele, do seu reinado, e deixou de pagar impostos. E com isso, o rei que recebia, que era Senaqueribe, quando viu, começou a atacar as cidades ali de Judá. Até que ele vai e fala e diz: olha, eu te peço, para de me atacar. Eu errei, eu cometi um erro. Eu vou assumir, como diz, eu vou pagar. Me cobra e eu vou te pagar. E o rei da Síria cobrou a ele 10,5 toneladas de prata e 1.050 quilos de ouro. Quer dizer, ele teve que tirar até o ouro que tinha colocado nos batentes do templo, as portas de ouro, teve que dar, como diz, para consertar o seu erro. Muito bem. Aqui foi um erro que Ezequias, o rei, cometeu, mas entre duas pessoas, entre dois líderes adultos, era para se ter encerrado, resolvido. Ele reconheceu o erro, sabia que tinha que pagar impostos, então pagou os atrasados e sabia que mais na frente tinha que pagar ali para Senaqueribe. Porém, como diz, o império de Senaqueribe é como o império de Nabucodonosor, o império dos persas. No caso aqui, Senaqueribe, rei da Síria, ele não parou por aí. O que é que ele faz? Ele vai e incita os seus oficiais. Versículo 17. De Laquis, o rei da Síria, enviou ao rei Ezequias em Jerusalém o seu general, seu oficial principal e o seu comandante do campo com um grande exército. E eles subiram a Jerusalém e pararam no aqueduto do açude superior, na entrada que leva ao campo do lavandeiro. Eles chamaram pelo rei, e o administrador do palácio, Eliaquim, filho de Ilquias, o secretário Sebna e o ativista real Joá, filho de Asaf, foram ao seu encontro. E o comandante do campo lhe disse: digam isto a Ezequias. Assim diz o grande rei, o rei da Síria. Em que se baseia a sua confiança? Você pensa que meras palavras já são uma estratégia suficiente? Ou que o poderio militar seu já é o suficiente? Em que você está confiando para se rebelar contra mim? Você está confiando no Egito? Aquele caniço quebrado, ou seja, aquele país sem força? Aquele país que, diante do império, é pouco, é pequeno, é insignificante? É isso que ele quis dizer. Mas vocês, versículo 22, ele fala: mas vocês me disseram, estamos confiando no Senhor nosso Deus. Não é aquele cujos santuários e altares Ezequias removeu, dizendo a Judá e a Jerusalém que vocês devem adorar diante deste altar em Jerusalém? Pois aceite agora o meu desafio do meu senhor, o rei da Síria. Eu lhe darei 2.000 cavalos, se você tiver cavaleiros para eles. Como você pode derrotar o mais insignificante guerreiro do meu senhor? Você confia no Egito para lhe dar carros de guerra, cavalheiros? Além disso, será que vim atacar e destruir esse local sem uma palavra da parte do Senhor? O próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e destruísse.
Quer dizer, é aí que eu digo o contexto da pergunta que o comandante da Síria fez para o rei Ezequias, foi um contexto em que se baseia a sua confiança, foi num conceito desafiador, um deboche. Como diz, ele está dizendo, você confia em quê? É só nas suas palavras, é? Como quem diz assim, acha que suas palavras vai ser o suficiente para resolver os seus problemas? Aí ele disse, é o quê? Na sua força militar? É o quê? É no Deus de vocês? Que Deus? Aí ele vai e faz pouco, diz aqui, o próprio Senhor me disse que marchasse contra esse país e destruísse. Ou seja, o próprio Senhor, com letra maiúscula, ele usa esse comandante para atribuir ao seu rei da Síria, fazendo pouco da imagem do Senhor nosso Deus. Aí mais adiante, depois de muita coisa, versículo 33, ele fala ainda, será que Deus, o Deus de alguma nação, conseguiria livrar sua terra da mão do rei da Síria? Onde estão os teus deuses de Ramate, Arpade? Onde estão os deuses de Sepharvaim e de Ena e de Iva? Acaso livraram Samaria das minhas mãos? Qual dentre todos os deuses dessas nações conseguiu livrar uma terra do seu poder? Como então o Senhor poderá livrar Jerusalém das minhas mãos? Então aqui, o comandante está dizendo, em outras palavras, destruímos a vários lugares. Os deuses desses vários lugares não foram capazes de nos deter. Vocês confiam nesses deuses também? Pois vocês vão ser derrotados, é isso que ele está dizendo. Aí aqui diz, onde é que está o Senhor que vocês dizem crer? Aí ele fala do Senhor Deus, de S maiúsculo, perguntando ao Senhor, o Deus de Israel. Ele disse, nem ele poderá livrar vocês da minha mão. Versículo 36, mas o povo permaneceu calado, e nada disso disse em resposta, pois o rei tinha ordenado, não lhe respondam. Ou seja, uma pessoa que confia no Senhor, ela defende a sua fé. Agora, quando se depara com um que é escarnecedor, com um que, como diz, que quer provas, com um que quer, vamos dizer assim, que quer ver mais, aí a pessoa se cala. E a pessoa que confia no Senhor espera que o próprio Deus dê a resposta a quem está desafiando a ele. Houve outros momentos em que Israel, o Senhor disse para que não fizessem alarde, sim. Lá quando estavam entre entre o mar, e estavam entre os carros de elite de Faraó. Então qual foi a ordem? Não foi para que eles reclamassem ou fossem chorar nos pés de Faraó para voltar para ser escravos. O Senhor disse, diga ao povo, eles clamam a mim porque digam a eles que marchem. Ou seja, o Senhor já estava com eles. Aqui, como diz, o rei de Judá, que era Ezequias, disse, não respondam nada para ele. Deixem ele falar o que ele quiser. Não respondam nada. Fiquem calados. E ali o povo permaneceu calado, não responderam nada. E ali o que é que acontece? O administrador do palácio, o secretário e outros,
entraram no reino para falar o que o comandante tinha dito. E ali, capítulo 19, ao ouvir o relato, o rei Ezequias rasgou suas vestes, pôs roupas de luto, entrou no templo do Senhor e, como diz, e ele enviou o administrador do palácio Eliaquim, o secretário Sebna e os sacerdotes principais, todos vestidos com panos de saco, aos profetas Isaías, filho de Amós, e lhe disseram: assim diz Ezequias, hoje é dia de angústia, de repreensão, humilhação. Estamos como a mulher que está para dar à luz, mas não tem forças para fazer ao nascer. Talvez o Senhor, o teu Deus, ouça todas as palavras do comandante do campo, e que o Senhor dele, o rei da Síria, enviou para zombar do Deus vivo, e que o Senhor, o Deus do céu, repreenda pelas palavras que ouviu. Portanto, suplica a Deus pelo remanescente que ainda sobrevive. Então, quando os oficiais do rei Ezequias chegaram a Isaías, este lhe disse: digam a seu senhor, assim diz o Senhor, de S maiúsculo. Não tenha medo das palavras que você ouviu, das blasfêmias dos servos do rei da Síria, que lançaram contra mim. Ouça, eu farei tomar a decisão de retornar ao próprio país. Quando ele ouvir certa notícia, e lá o farei morrer à espada. Então aqui o Senhor deu a resposta. O rei Ezequias ficou de luto, ali mandou como uma carta a Isaías, o profeta, filho de Amós, e ali Isaías disse: assim diz o Senhor, que vocês não devem temer as palavras que foram ditas pelos servos do rei da Síria, mas que eu vou, tipo assim o Senhor quis dizer, tomar a decisão, quer dizer, vou resolver esse assunto, Ezequias. Eu vou tomar providência. Vocês vão ver. E mais adiante, como diz, o Senhor falou e disse para eles, como diz, Ezequias orou ao Senhor, mostrou a carta que recebeu, tanto de palavras de ouvir que o Senhor tinha visto, como a carta de punho, e como diz o rei Ezequias orando, e o Senhor disse a ele, como diz, que ia resolver a situação desta maneira. Capítulo 19, versículo 32. Portanto, assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: ele não invadirá a cidade, nem disparará contra ela uma flecha, não a enfrentará com escudo, nem construirá rampas de cerco contra ela. Pelo caminho por onde veio voltará. Não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, mais uma vez, após Ezequias receber a primeira resposta do Senhor, Senaqueribe continuou afrontando, escreveu carta, mandou os mensageiros entregar para o rei de Israel, e ali foi ele chorar e dizer: Senhor, dá ouvidos, ouve essas palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Senhor. Como diz: Senhor, tenha misericórdia de nós, e agora, Senhor, salva-nos. E ele confiava no Senhor, sim, e estava aqui em grande aflição, até que o Senhor responde mais uma vez e diz: eu te falo novamente, em outras palavras, Ezequias,
eu já disse que vou resolver o assunto. E te digo mais, nenhuma flecha vai chegar na cidade, ninguém vai entrar na cidade, nem enfrentará nenhum escudo, nem outro tipo de arma, nem homem, nem ninguém. Eu, diz o Senhor, defenderei esta cidade e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Então, quando o Senhor toma conta de uma causa, ele, quando diz que vai resolver, ele resolve assim, ó, num instante. Louvado seja o nome do Senhor. Porque aqui, Ezequias tinha corrigido seu erro de tributos, mas aqui, o que recebeu tributos, desafiou o Deus vivo, achando que o Deus vivo fosse um homem poderoso, e que ele, sendo poderoso na terra, P de P minúsculo, ia destruir e que ia ficar por isso mesmo. Ele não tinha nem noção de quem era o Deus vivo, como muitas pessoas que não têm noção do Deus vivo, que o Deus vivo, ele é espiritual, ele, como diz, está escrito, Salmo 24, do Senhor é a terra, a sua plenitude e tudo quanto nela há. O Senhor criou todas as coisas, quer dizer, eles não tinham nem noção da realidade de quem estavam afrontando. Então o Senhor disse, eu defenderei e salvarei esta cidade por amor a mim mesmo e por amor ao meu servo Davi. E ali o que é que o Senhor fez? Versículo 35. Olha como o Senhor respondeu, resolveu essa situação todinha, que foi em 2 capítulos. Um versículo, e mostra como o Senhor resolveu esse assunto. Aliás, 2 versículos. O primeiro, naquela mesma noite, o anjo do Senhor saiu e matou a 185.000 homens. Um anjo. Ou seja, um príncipe do Senhor, um anjo, um oficial do Senhor, O Senhor mandou e saiu e matou 185.000 homens. Não foi 1.580 não, tá certo? E nem foi 185 pessoas não, foi 185.000 homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou pela manhã, porque eles tinham acampado do lado de fora já para cercar a cidade, como diz, o lugar estava repleto de cadáveres. De cadáveres! Então Senaqueribe, vendo aquilo, que o Senhor permitiu que ele vivesse, é claro. Rei da Assíria desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Foi embora. Quando ele viu que os homens dele era tudo cadáver, ele foi embora. E ele é bobo. Ele foi embora. Mas aí não tinha terminado a sentença dele ainda, porque triste é, como diz, quando a pessoa escarnece do Deus vivo. É uma situação muito triste. Aqui fala, versículo 37. E certo dia, quando ele estava adorando no templo do seu Deus Nisroque, seus filhos, ou seja, os príncipes, os filhos do rei Senaqueribe, rei da Síria, como diz Adrameleque e Sarezé, mataram-no à espada e fugiram para a terra de Ararat. E seu filho Esarhadon foi o seu sucessor. Então quer dizer, aqui o Senhor Deus mostrou a quem zombava dele que ele é que manda. Que ele é que, como diz, que não há uma força humana sequer, nenhuma força ainda que seja espiritual, seja mais forte do que o Senhor nosso Deus, não há.
ninguém, nada, poder algum. E que se desafiar o Deus vivo e ele ouvir, ele pode, tem as suas maneiras de responder, e nós sabemos disso. E aqui ele respondeu a esse rei, tirou o exército dele numa noite. 185 mil homens. O Senhor deu ordem a um oficial dele. Aqui fala um anjo. Foi lá. Não diz nem que foi o arcanjo Miguel. Não está o nome aqui. Está dizendo um anjo. Foi. E como diz, matou 185 mil. Que quando Senaqueribe se levantou certinho de que já estava vitorioso e que todo mundo de Judá já estava nas portas pedindo clemência, quando ele olha, só vê cadáver. Aí ele vai, desarma o acampamento e para encerrar, aqueles que ele mais confiava foi aqueles que tiraram a vida dele. Por quê? Porque o Senhor mostrou a ele que em vão é confiarmos em outras coisas se não confiarmos no Senhor primeiro. Temos que confiar no Senhor Jesus Cristo. Ele é o pilar principal, o fundamento da existência de tudo. Ele e o Criador é um só. Então o Senhor, Ele é digno de toda honra, glória e adoração. A Ele devemos sim toda confiança. E o que é confiar? É depositar credibilidade. É acreditar, mas não é aquele acreditar emotivo, que chora e continua com problema lá dentro. Que chorou pedindo uma cura e daqui a pouco disser assim, pois é, a minha doença é grave. Não, não é assim não. Aquele que confia no Senhor, por isso que a Bíblia diz, é igual a um monte de Sião, ou seja, que é firme. Não se abala, mas permanece para sempre. Ou seja, o que confia no Senhor pode estar catástrofe no mundo. Ele está em paz. Ele sabe que o Deus o qual ele serve é poderoso para controlar todas as coisas e fazer de tempos de guerra ser tempos de paz. O que confia no Senhor, ele é como aquele que aconteça o que acontecer, mas ele não deixa de crer no Senhor, por hipótese alguma. Nem que a vida dê uma rasteira, nem que Satanás dê outra rasteira, nem que esteja abatido por coisas, momentos difíceis, mas não deixa de acreditar no Senhor. Então, confiar em Deus é uma lição muito poderosa, maravilhosa e profunda. E que o Senhor está disposto a nos ensinar isso na prática, dia após dia, em causas que vamos resolver, que foge do nosso controle, para nós simplesmente dizermos, Senhor Deus, isso aqui eu já tentei consertar do meu jeito, eu já tentei usar minha inteligência, eu já tentei arremediar as coisas do meu jeito, mas não tive êxito e agora eu coloco nas tuas mãos para que o Senhor resolva como te apraz e ficar quieto e esperar o Senhor agir. Soberano Deus e Pai, em tua presença te agradeço pela tua palavra maravilhosa. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos abençoa, nos fortalece. Meu Deus, e que venhamos, por meio dessa simples palavra, ao ler mais as Sagradas Escrituras, a perceber, tanto na leitura bíblica como em nossa própria vida, glória a Deus, o quão é maravilhoso a eficácia do que é verdadeiramente confiar no Senhor. Nos ajuda, meu Pai. Em teu nome abençoe a todos. Amém. Deus abençoe a sua vida. Faça do Senhor Deus a sua confiança. Quando alguém lhe perguntar em que se baseia a sua confiança,
Você pode responder da seguinte maneira: eu sou pecador, pecadora por natureza, mas a minha confiança se baseia no Senhor Deus, aquele que criou todas as coisas. Que Deus abençoe a todos.